Vamos falar sobre política? O governador João Dória afirmou que o prefeito de Nova York exagerou ao criticar o presidente Jair Bolsonaro. Quem resume a história é a Vitória Abel. Vamos ver a reportagem. O governador de São Paulo, João Dória, afirmou nesta segunda-feira que o prefeito de Nova York, Bill de Blasio, se exacerbou ao condenar e fazer manifestações contrárias ao presidente Jair Bolsonaro. O prefeito democrata fez duras críticas a Bolsonaro, levando o presidente a desistir da viagem que faria a Nova York, onde seria homenageado pela Câmara de Comércio Brasil-Estados Unidos. João Dória cumpre agendas com empresários e possíveis investidores em Nova York. Após participar de encontro com membros da Polícia de Nova York e o FBI, o governador paulista afirmou à imprensa que Blasio não fez jus ao regime de liberdade que existe na cidade. Não cabe a um prefeito de Nova York fazer avaliações sobre esta ou aquela tendência de um presidente da República. Entendo que ele cometeu um erro, o prefeito de Nova York, exagerou na sua condição política e não fez jus a um regime de liberdade onde Nova York é o seu maior símbolo. Em outro encontro com investidores, o governador João Dória afirmou que houve erro do Tribunal de Contas do município de São Paulo ao afirmar que ele teria gasto mais que o permitido com publicidade oficial quando era prefeito da cidade em 2018, ano eleitoral. Mas não houve um gasto acima do limite. Houve um investimento feito pela Prefeitura de São Paulo superior à gestão que nos antecedeu, que foi a do Fernando Haddad. Não há nenhum princípio de legalidade, nenhum princípio que demonstre mau uso de dinheiro público. Até porque as contas da Prefeitura de São Paulo foram integralmente aprovadas pelo Tribunal de Contas do município. Dória disse ainda que irá contestar na Justiça o relatório feito pelo Tribunal de Contas do município. Bom, vamos então retomar esse ponto aí sobre Bolsonaro e o prefeito de Nova York. Você concorda com essa posição do Dória, ô Caio? Concordo. De fato, o valor da liberdade, ele está no DNA da cidade de Nova York. Eu queria recomendar para o ouvinte da Jovem Pan o livro do Paulo Carneiro, chamado Caminhos Cruzados. Ele vai relatar a saga de judeus perseguidos no Nordeste do Brasil, que acabam migrando para Nova Amsterdã, que era a colônia holandesa, né, à época, que eventualmente se tornou Nova York. Sim, Nova York foi fundada por pernambucanos. Pois é. Com essa. Exatamente, é verdade. Esqueci de falar do nosso ilustre pernambucano, é verdade. É verdade. Eles estão entre as primeiras famílias lá, né? E então isso já mostra como Nova York tem essa vocação cosmopolita, né? E de abraçar as liberdades individuais, inclusive a liberdade de crença, desde a sua gênese. No pedestal da Estátua da Liberdade tem aquele poema maravilhoso, né? Chamado The New Colossus, né? O Novo Colosso, que diz o seguinte: do farol de sua mão brilha um acolhedor abraço universal. Dai-me os seus fatigados, seus pobres, as suas massas encurraladas, ansiosas por respirar liberdade. E aquele papo, né, Aros? Não existe meia liberdade. Então, restringir liberdade de expressão é exatamente isso. É aquela história, você pode falar, mas só o que eu quiser ouvir. Então, errou o prefeito de Nova York, mas eu também acho que errou o presidente Bolsonaro. Era esse o ponto, né? Que deveria ter ido para Nova York, não só porque todos os, vamos dizer assim, todas as providências, todos os arranjos de uma visita formal que poderia trazer mais negócios para o Brasil já estavam aí encaminhados, né? Mas não só por isso, mas também como um manifesto em prol dessa mesma liberdade de expressão. Eu acho que o Bolsonaro perdeu a oportunidade de dar uma aula de Nova York para o prefeito de Nova York. E aí? Eu acho, na verdade, que as pessoas precisam se decidir, porque todo mundo, às vezes, fala tanto em liberdades para poder falar os absurdos que falam, inclusive liberdades para agredir, como a gente vê acontecendo aqui nesse país. Aí vem um político que é, ante tudo, um indivíduo e emite uma opinião pra lá de sincera sobre o assunto, e as pessoas reclamam, acham que ele não tem direito a se expressar. Vocês são todos defensores da liberdade de expressão, gente. Deixa o prefeito de Nova York falar. Aliás, não vi ele falar nada de errado. Mas aí esse é o ponto, né? O caso não é o que ele falou, mas a postura dele como se fosse o grande protetor da cidade. Só entra aqui, you shall not pass, né? Não, só entra aqui você não vai quem eu passar quiser, com o seu né? discurso. Eu vou falar o que eu quiser. Agora, ele poderia ter ido também. Nos Ele Estados poderia ter Unidos ido. é bastante comum
ter esse tipo de retórica. Aqui a gente considera isso um pouco mais agressivo, mas lá a gente sabe bem, até na comédia, muito mais agressivo que aqui, muito mais. Nova York é realmente uma cidade progressista que critica o Trump a cada esquina, então assim... É o perfil da cidade. Se era lá o prêmio, eu também concordo com o Caio no sentido de que fosse lá o Bolsonaro, vai ouvir o que não quer, também pode falar o que ele quiser, e o prefeito de Nova York pode não gostar e responder e pode virar o um direito grande ao papo. protesto é livre, gente. Pelo amor de Deus, Qual- Bolsonaro devia ter ido pra Nova York e aí aguente o chorume ou os aplausos. Mas Ele faz isso aqui no Brasil porque ele não pode aguentar lá fora. A não ida a Nova York, Caio, acusou o golpe ou um recuo estratégico? Ambos, mas permite a narrativa de que acusou o golpe, até porque seria uma oportunidade dele se afirmar perante o seu antagonista. E a gente já abordou aqui em que pé que está a mentalidade política em Nova York, onde se permite, por exemplo, o aborto até os 9 meses de gravidez. Quando em risco a vida da mãe e com autorização de um médico, não é tipo tô de 9 meses e quero abortar, né? Olha, É numa situação bastante específica para blindar o direito constitucional da mulher de fazer essa opção. Olha, o que eu tive acesso aí da legislação, já com a gravidez avançada, me chocou muito, assim, o caso de tentativas malogradas de aborto, em que o médico pode se furtar aí a obrigação de tentar salvar a vida do feto que sobrevive ao aborto, assim, são coisas gravíssimas que o Bolsonaro poderia ir lá e apontar o dedo. Entendeu? Então, assim, é exatamente isso. Os vícios da liberdade de expressão, a gente vai combatê-los com mais liberdade ainda, né? Então, ele poderia chegar lá e mostrar o contraste. Olha, quem aponta o dedo para mim, quem atira pedras, tem essas vidraças, né? Então, foi uma oportunidade perdida nesse sentido, mas ele deve ter aí as razões dele, talvez um recuo estratégico, ele não quer dar mais pano para manga para a imprensa internacional, mas acabou ficando aí o prefeito como um grande xerife e algoz da liberdade de expressão. Achei que foi ruim para ambas as partes E é inegável a imagem negativa que o Bolsonaro tem lá fora, gente. Isso não é só o prefeito de Nova York. Aliás, a mídia internacional não cansa de condenar o Bolsonaro. Então, nesse sentido, o choro é livre também. No caso é isso, o Trump foi para Londres e estava sendo super criticado pelo prefeito de Londres. E ele foi lá, cumpriu o papel dele e saiu. Políticos costumam ir a lugares onde não são bem recebidos, são vaiados, né? Faz parte da... O Papa vai a lugares em que ele é vaiado, é até do direito, tá no jogo. Vai fazer o quê?